Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... O amplificador com coletor aterrado é uma configuração muito comum. Tem pouca informação na internet. Melhor, tinha. Nesse tutorial eu vou contar os segredos dessa configuração usada nos amplificadores de altas potências como o Behringer e a série RMX da QSC. Vamos lá? Veja o exemplo dessa configuração no diagrama de potência do amplificador Behringer EP1500. A primeira impressão é uma grande confusão. O alto-falante não está ligado nos emissores dos transistores de saída. Temos um conjunto de transistores de saída bem diferentes, um PNP e outro NPN parecendo uma configuração de Parziklai. E já vou avisando, é isso mesmo. Continuando a olhar o alto-falante, ele está ligado no meio dos capacitores. Parece uma ponte H, mas já vou avisando, não é. Não bastasse tudo isso, olha a fonte de alimentação, um retificador em ponte. Até aí, tudo bem, mas observe, o negativo da ponte não está aterrado. Claro, alguém vai dizer, é uma fonte simétrica, mas observe que o transformador não tem center tape. E isso é fantástico. A fonte de alimentação não está aterrada. Será um engano? Será que o professor Bairros consegue explicar isso? Sim, vou tentar explicar. Como eu disse antes, tem pouca informação na internet. Eu achei a descrição desse circuito no manual dos amplificadores da série RMS da QSC. Tem na internet. Nesse manual, aliás, muito bem escrito, tem a descrição detalhada dessa configuração e eu vou resumir para vocês agora. Esse tipo de configuração é chamado de coletor aterrado porque os coletores dos transistores de potência estão aterrados. Observe no diagrama. Aterrar os coletores facilita a montagem. Todos os transistores podem ser montados no mesmo dissipador. E mais, sem isolante. Montar o transistor direto no dissipador aumenta a eficiência da dissipação. Em potências dessa ordem, 1000 watts para cima, isso é muito importante. Note que tanto os transistores PNP como NPN têm os coletores aterrados. Mas como isso não interfere no ganho dos amplificadores? E como não ocorre um curto-circuito? Vou mostrar o funcionamento dessa configuração, mostrando o modelo da figura. A base de tudo, essa configuração usando um transistor PNP em conjunto com um NPN é chamada de Ziklai, ou par composto. Vou partir mostrando o modelo do par composto. Esse é um amplificador muito usado. O sinal é aplicado na base do transistor NPN e o alto-falante é ligado no coletor do transistor PNP. A impedância de entrada é alta e o ganho de corrente e de tensão é altíssimo. Você já deve ter visto essa configuração por aí. O Newton Braga adora essa configuração. Quando o modelinho assim é desenhado, tudo fica mais claro. Nesse caso, os transistores são substituídos por seus modelos. Os capacitores e a fonte de tensão são curto-circuitadas. Aqui eu liguei a fonte direto no terra e tirei todos os capacitores. Desenhar o transistor PNP assim de cabeça para baixo não é muito elegante. Então vou desvirar esse transistor. O que vocês acham? Ficou melhor, não é mesmo? Aqui, olhando o modelo assim, fica claro que temos dois amplificadores em série e nada mais. A questão NPN-PNP desaparece. Agora veja o modelo do par composto com um coletor aterrado. Esse é o modelo usado nos amplificadores que mostrei antes. Veja, o segredo começa a ser revelado. Se ligar o coletor no terra e o alto-falante no emissor, o circuito do transistor PNP se transforma num seguidor de tensão, simples assim. Ao montar o modelinho AC para esse circuito do coletor aterrado, o primeiro transistor amplifica o sinal de tensão, mas o segundo circuito se comporta como um seguidor de tensão e vai servir para amplificar a corrente. Esse será realmente o transistor de saída. O ganho de tensão do coletor aterrado é menor do que o ganho do par composto anterior, mas esse circuito concentra o grosso da corrente de saída no transistor PNP e assim consegue altos ganhos de potência, que é o que interessa para um amplificador de potência. Agora veja o conceito do coletor aterrado aplicado ao amplificador classe AB. Esse é o conceito usado nos amplificadores mostrado no início. Note que nesse circuito tem duas fontes simétricas, mas não estão aterradas. Logo a seguir vou mostrar por que não podem ser aterradas. Essas serão as fontes de potência. Elas irão fornecer a corrente para os transistores de saída. Para polarizar os transistores de entrada existem outras duas fontes de menor potência. E note, estão aterradas. Se o circuito for polarizado corretamente,
Obviamente, como qualquer amplificador classe AB, os transistores deverão ser polarizados levemente na condução. As correntes em todos os transistores serão iguais e a tensão no pino central dos emissores dos transistores de potência será zero. E veja, é nesse ponto que é ligado o terra do circuito. O alto-falante está ligado no emissor dos transistores de saída, no mesmo ponto da alimentação. Por isso, os capacitores C1 e C10 para isolar o alto-falante da tensão DC da alimentação. Note que o alto-falante está aterrado. Vou mostrar agora o modelo AC desse circuito. Vou mostrar o modelo para o circuito de cima, Q1 e Q2. O mesmo raciocínio poderá ser usado para o par de baixo, Q10 e Q20. Note que a fonte BB1 não está aterrada. Eu desenhei o modelo AC do transistor Q1 para cima para ficar bem claro que o emissor não está aterrado. Ele retorna para o coletor via capacitor, que está em curto, mais o alto-falante. E o coletor, sim, esse está aterrado. Vou desvirar tudo e observar que o emissor está para baixo, mas não está aterrado. Vou trazer o alto-falante para bem perto do emissor. Veja a mágica acontecendo. Esse é o seguidor de tensão que estamos acostumados a ver. Aquele mostrado antes. O alto-falante está ligado direto no emissor e o coletor está aterrado. Claro, essa é a configuração coletor aterrado. Viu? Esse é o mesmo desenho de início, agora retrabalhado um pouquinho, é claro. Agora veja a mágica final. Veja que a fonte está ligada no emissor. Vou desenhar em laranja no circuito em AC, só para ficar bem claro. Agora vou imaginar que essa fonte seja aterrada. Veja no diagrama. Isso seria um grave erro. No modelo AC, a fonte AC se comporta como um curto-circuito. Isso todo mundo está careca de saber. Veja no modelo AC. Veja como tudo ficou bem claro. A fonte colocaria o alto-falante em curto se estivesse aterrada. Por isso, a fonte não pode ser aterrada nesse tipo de circuito. Para o sinal AC, ela não existe. Ainda bem, porque no lugar dela está o alto-falante. Você viu agora por que os amplificadores na configuração coletor aterrado não pode ter a fonte de alimentação aterrada. Você viu que o alto-falante é ligado à linha de alimentação através de um capacitor, e isso para que o sinal presente no emissor do transistor de potência seja acoplado ao alto-falante como um seguidor de tensão comum. Na verdade, a linha de alimentação carrega tanto a tensão DC como a tensão AC do sinal. Vamos ter uma tensão DC oscilando muito nesse tipo de circuito. E isso é realmente fantástico. Se a fonte não está aterrada, é possível ligar o coletor de um NPN junto com o coletor do PNP, como nos transistores de saída. Observe no diagrama. Esse é realmente um truque muito interessante e que deixa muito técnico perplexo. Ou melhor, deixava. Você viu nesse tutorial o conceito do amplificador com coletor aberto? Deixe nos comentários se você já conhecia esse tipo de circuito. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!